Olá, turma! No vídeo de hoje nós traremos algumas considerações pertinentes à unidade 5. Dentro da unidade 5, nós discutimos a questão social e a sua correlação à nossa profissão, à profissão de serviço social. É muito importante que vocês consigam entender que a questão social, por muito tempo, ela não tinha uma definição clara sobre a responsabilidade do governo em criar políticas que sanassem, que atendessem às expressões da questão social. Até porque a questão social ela está ligada ao avanço da industrialização, justamente quando os trabalhadores eles conseguem identificar a exploração que envolvia a relação de trabalho entre eles e o empregador, né? Entre o proletariado e a burguesia. E justamente nesse processo de industrialização que nós vamos observar aí a consolidação do conceito de questão social. Por muito tempo, anteriormente a esse avanço, né, dentro do cenário brasileiro, o avanço da industrialização, nós observamos que a questão social ela era tida como caso de polícia. O que seria isso, professora? É justamente quando são pensadas em políticas sociais, né, em ações do governo que vão contemplar a população mais pobre. E justamente o governo, quando ele pensava em alguma política voltada à população mais pauperizada, ela era pautada mesmo nesse viés mais coercitivo, nesse viés mais violento, de opressão, de negação do direito da população. Então, era justamente quando havia, por exemplo, algum tipo de manifestação. Então, o governo, ele mandava a polícia proibir aquele tipo de manifestação, por exemplo, como a capoeira. A capoeira, ela era associada à marginalidade, ela era extremamente estigmatizada. Então, as rodas de capoeira elas eram proibidas, elas eram perseguidas. E aí o governo, para conseguir proibi-las, ele usava justamente da força policial para proibi-las, assim como outras manifestações aí que envolviam a participação da polícia apenas. Então, justamente quando a gente observa o avanço da industrialização no Brasil, nós observamos aí também que a questão social ela deixa de ser pensada apenas dentro desse viés de caso de polícia e ela passa a ser pensada como um caso de política. Então, o que seria isso, professora? É justamente quando o Estado ele entende que ele tem a responsabilidade de oferecer políticas sociais para esta população. E aí, nesse momento, você pode perguntar, mas o Estado, ele oferece de livre e espontânea vontade, porque ele realmente queria o bem da sociedade? Não, a gente tem que entender que essas relações, elas são relações contraditórias. Então, justamente, o surgimento dessas políticas sociais, elas surgem aí dentro dessa ordem social e econômica, justamente a partir do momento que há essa divisão sociotécnica do trabalho. Então, a gente observa que justamente a questão social vista como caso de política, ela exige aí também o surgimento de uma profissão que vai trabalhar dentro dessa lógica, né? Justamente uma profissão que vai ser uma ferramenta do Estado e também naquela época da igreja, uma ferramenta de mediação entre as classes. Então, justamente a proposta do surgimento do serviço social, na sua gênese ainda nos primórdios do serviço social, ele surgia muito dentro dessa necessidade de atender a classe trabalhadora que crescia, de forma que o serviço social tivesse sim um papel aí de mediação entre as classes. Então, o serviço social ele partia justamente do aumento significativo da questão social, o aumento significativo das expressões da questão social. Então, você observava aí o crescimento da pobreza, a questão da necessidade de outras demandas sociais, né, de outras expressões da questão social que precisava pensar aí em uma profissão que fosse responsável aí por estar dentro das políticas sociais, de estar colocando em prática mesmo a política social. Então, justamente, o que nós observamos é que a gênese do serviço social ela está intrinsecamente ligada ao agravamento da questão social, assim como a necessidade deste profissional de serviço social se tornar um mediador entre as classes.
de forma a se tornar uma ferramenta do Estado e da Igreja e também uma ferramenta de controle social. Tá? Então, neste momento, nós identificamos aí o surgimento do serviço social, justamente quando a gente identifica aí o processo de transição em que a questão social ela deixa de ser vista como um caso de polícia e ela passa a ser vista como um caso de política pública. Então, o governo ele precisa criar políticas públicas para amenizar, atenuar as expressões da questão social que surgem aí neste período, ok? Então, reforço mais uma vez que é muito importante que a gente compreenda a questão social dentro do cenário brasileiro, a gente consiga compreender a política social atrelada à questão do trabalho, justamente porque quando a gente observa aí a década de 30, nós observamos que os primeiros direitos sociais, né, a política de proteção social, num primeiro momento ela é pensada justamente para atender a população trabalhadora, tá? Então ela era muito focalizada, de forma que não pensasse no coletivo. Por mais que a gente pensasse que anteriormente, quando a questão social era vista como um caso de polícia, a questão social era vista muito pela questão da população mais pauperizada e cabia à polícia controlar esse tipo de manifestação. Então, a partir do momento que a gente tem essa transição, o processo de industrialização, crescimento, desenvolvimento econômico do Brasil, era importante que o governo conseguisse frear as manifestações que surgiam em favor mesmo de melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. Então, o governo, para conseguir atenuar as expressões da questão social, ele cria as políticas sociais, consequentemente, a gente observa aí que há uma transição. A questão social deixa de ser vista como caso de polícia e passa a ser vista como caso de política. Queria agradecer a vocês mais uma vez pela presença aqui, por estar assistindo o nosso vídeo e reforçar para vocês que eu estarei à disposição através do nosso canal de minhas mensagens, fale com o professor tutor, para estar esclarecendo possíveis dúvidas que venham a surgir ao longo da nossa disciplina, ok? Um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!